Será que teremos Bavi nos playoffs da Sul-Americana? O Bahia apanhou ontem de novo contra o Atlético Nacional, apanhou do Nacional do Uruguai, vem caindo na tabela de classificação. Nesse momento é segundo, mas pode cair para terceiro hoje, logo durante a noite. O Inter joga contra o Nacional do Uruguai. Então existe o cenário do Bahia cair para a terceira colocação hoje, já hoje. Se tiver vencedor, o Bahia já cai para a terceira colocação. Detalhe, o Bahia, além de cair para a terceira colocação nessa rodada, na próxima pode cair para a lanterna e sequer disputar os playoffs da Sul-Americana. O que eu já canso de falar desde as últimas semanas, é muito plausível isso acontecer, é muito factível. Não é nenhum cenário catastrófico isso acontecer, não. O Bahia joga os últimos 2 jogos fora, já apanhou para o Atlético Nacional e agora vai pegar o Inter no Beira-Rio. O Bahia não é favorito contra o Internacional no Beira-Rio, tá? E ainda mais jogando da forma como jogou ontem, de forma mais acuada, com medo, sem disputar a maioria das bolas com a intensidade que a Libertadores exige, vai tomar tromba contra o Inter também. Já o Vitória vem numa boa sequência, pelo menos nos últimos jogos, venceu na Série A do Vasco por 2-1 de virada, venceu agora do Cerro Largo fora de casa. Eu achava que o Vitória ia largar a competição. O próprio Carpini falou, cara, a gente vai meio que largar, entre aspas, vai priorizar a Série A, em detrimento ali a Sul-Americana a gente vai deixar de lado. Aí eu pensei, porra, o Vitória vai jogar contra o Cerro Largo com um time todo reserva, barra base, porque meio que já largou e vai priorizar a Série A, que é a principal competição do Vitória, porra, já era, acabou a Sul-Americana. Não, o Vitória foi com o time titular todo, basicamente, ontem, para enfrentar o Cerro Largo no Uruguai. E venceu por 1-0, de forma chorada, sofrida, suada, jogo extremamente difícil. O jogo não foi fácil e foi ruim na maior parte do tempo, mas o que vale nesse momento para o Vitória são os 3 pontos. E o Vitória conseguiu. Nesse momento é o segundo colocado com 6 pontos conquistados, está a 5 pontos da Universidade Católica. O Vitória não vai alcançar a Universidade Católica porque só resta um jogo. E aí isso pode ser muito bom para o Vitória. Por quê? O Vitória, já que não pode se classificar diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana, ele está disputando ali a segunda colocação com o Defensa e Justiça e com o Cerro Largo. Beleza. Detalhe, um dos dois vai ser eliminado, tá? É impossível o Vitória cair para a lanterna. Porque, se bem que terceira ou quarta posição não mude absolutamente nada, né? Porque o terceiro da Sul-Americana não ganha nada e o quarto também não ganha nada. Quem ganha algo é o segundo colocado para jogar os playoffs contra algum terceiro colocado que vai cair na Libertadores na fase de grupos. E aí, seguinte, a Universidade Católica já está classificada na primeira colocação e pega o Vitória no Equador na próxima rodada. Só que como a Universidade Católica não quer mais nada, talvez até coloque o time reservão. Eu mesmo colocaria o time reservão. Beleza, que a cada vitória na Sul-Americana tu tem uma bonificação. Se você pensar estritamente na bonificação, aí se eu fosse a Universidade Católica, vamos botar os titulares, porque vale grana. Cada vitória na Sula vale uma premiação significativa. Agora, se os caras estão preocupados com o campeonato equatoriano, eu nem sei qual é a posição da Universidade Católica no campeonato equatoriano, mas se eles estiverem precisando de pontos ali significativos no campeonato equatoriano, eu colocaria meu time todo reserva. E isso pode ser bom para o Vitória. Porque, assim, analisando o contexto de tabela, se o Vitória empatar o próximo jogo contra a Universidade Católica, vai a 7 pontos. E aí, o que é que tem que acontecer para o Vitória ser eliminado? Ou o Cerro Largo ganhar, porque aí o Cerro Largo iria para 2 vitórias e ultrapassaria o Vitória no critério de número de vitórias, ou o Defensa e Justiça vencer. Mas aí o Defensa e Justiça teria que vencer por 3-0 para ultrapassar o 3-0 não, teria que vencer por 2-0 pelo menos do Cerro Largo para de fato ultrapassar o Cerro Largo, o Vitória na tabela de classificação pelo critério de gols marcados, porque o Defensa e Justiça iria 5 gols marcados, saldo de 0, e o Vitória teria 3 gols marcados, vamos supor que o jogo terminasse 0-0, tá? Ou 1-1 pelo menos. Então assim, se o Vitória empatar, tem boa chance de se classificar ainda assim. Porque eu não acho que o Cerro Largo ganha a Defensa e Justiça. Esse time do Cerro Largo é horroroso, gente. É muito, mas muito ruim. Então não acho que o Cerro Largo vence a Defensa e Justiça. Se o Vitória ganhar o jogo, já era. Vai para 9 pontos. Independente do que aconteça no jogo Defensa e Justiça e Cerro Largo, o Vitória está classificado. Então existe ali um encaminhamento do Vitória se classificar para os playoffs da Sul-Americana, que vai ser importante sim para o Vitória jogar a próxima fase da Sula. Óbvio que sempre focado na Série A, principalmente, mas já que tá aí, tá na chuva para se molhar, tenta se classificar, se não der, beleza, se der, vamos em frente, e é isso, irmão. Não tem muito para onde correr, não. Então, assim, só para pegar o contexto, Defensa e Justiça pega o Cerro Largo onde? Lá na Argentina. Acho pouco provável o Defensa e Justiça perder esse jogo aí. Acho que tende a ganhar.
Só que é o tal negócio, teria que ganhar fazendo um saldo para ultrapassar o Vitória se o Vitória empatar o jogo. Se o Vitória perder o jogo, aí ele vai ter que torcer para não ter vencedor nesse duelo de Defensa e Justiça e Cerro Largo. Aí tem que aguardar o desenrolar da rodada. No final das contas, o Vitória só depende das suas próprias forças. Venceu da Universidade Católica, não precisa fazer nenhuma conta. Empatou, aí vai ter que torcer para o Defensa e Justiça vencer por um gol de diferença ou para o jogo sem empate, obviamente. E se o Cerro Largo ganhar e o Vitória perder o jogo, aí é tromba, o Vitória tá eliminado da Sul-Americana, tá? Régua passada nessa análise aqui de tabela, rapidão. Vamos trazer aqui a análise agora da partida e do único gol marcado por Claudinho no jogo, um golaço por sinal. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente. Primeiro aqui a escalação em tela para vocês. O Vitória foi com o time titular. Lucas Arcanjo, Lucas Alter, Edu, Raul Cáceres e Jamerson. É o time titular. Ronald, Ricardo Hiller, Mateuzinho, Wellington Rato, Oswaldo e Janderson. É o time basicamente 100% titular. Óbvio que existem variações. Às vezes um Fábio pode ser titular. Às vezes um Eric pode ser titular. Às vezes o Oswaldo pode... como foi titular no jogo de ontem, no caso. Então, assim, existem variações ali do meio para frente. Mas a base do time é o time titular. Não é um time mescladão. Não é um time reservão. Cara, primeiro, análise do primeiro tempo eu vou passar, né, gente? Vocês não querem ouvir eu falar de um primeiro tempo ridículo, que foi a atuada de todo o jogo, se você parar para analisar assim. O Vitória tendo muito mais a posse de bola, o controle territorial, 70-30 em posse de bola, o Cerro Largo praticamente não ameaçava, 4-3 finalizações no primeiro tempo, mas se você for analisar a qualidade dessas finalizações, eram finalizações sem perigo algum, zero. Tem um chute do Cerro Largo que sai de 40 metros de distância, uma cafofa no meio do gol, assim, aquilo ali nem dá para ser considerado um chute, mas na estatística contabiliza como um chute. Sim, primeiro tempo ridículo, tá, gente? Não tem muito que elogiar nada, nem do Vitória, nem do Cerro Largo, um jogo bem ruim mesmo, assim, um daqueles para sangrar os olhos. Só que aí vem o segundo tempo, e quando o Carpini, ele coloca Fabri, Eric e Gustavo Mosquito, que entrou muito bem no jogo, o Vitória melhora, mas ele não melhora de imediato. Vou até trazer aqui para vocês o print que eu tirei durante a partida do gol perdido do Cerro Largo aos 56 minutos, 11 do segundo tempo. O Cerro Largo constrói a jogada pela direita e sai um cruzamento do camisa 7, ou foi do camisa 7 ou foi do camisa 17, eu não lembro agora de cabeça. Acho que foi do camisa 7. Para o centroavante do Cerro Largo perder um gol na pequena área, praticamente, com o Lucas Arcanjo praticamente batido. Ele finaliza essa bola para fora. E aí é o gatilho de sorte. Eu sei que quando eu falo isso, a torcida do Vitória fica revoltada comigo. Mas é a realidade, gente. Futebol, existe a competência do treinador, existe a competência dos jogadores, existe a questão tática, técnica. E eu concordo que tem tudo isso, é óbvio. Isso é um fator fundamental. É o grosso ali, é onde está o cerne da questão. Mas no futebol também existe a pitada de sorte. E isso aí, para mim, é aquela pitada de sorte. Se o Cerro Largo faz o gol com 11 minutos do segundo tempo, o Vitória não viraria esse jogo mais nem a pau. Não é à toa que só fez um gol depois daí, né? Que foi 1-0, o Vitória acabou vencendo a partida. Então, é o tal do gatilho de sorte. O Vitória deu sorte do Cerro Largo perder esse gol aí na pequena área, praticamente. Não tem mérito nenhum do Vitória nesse gol perdido, zero. Não tem mérito do Lucas Arcanjo, até porque o cara chutou a bola para fora. Não tem mérito do Lucas Alter, não tem mérito de ninguém. É sempre bom pontuar isso. Só que veja só, a partir daí, o Vitória começa a crescer no segundo tempo, começa a pressionar mais, começa a se impor mais, tem um volume de jogo absurdo a partir dos 25, 30 minutos de jogo. O Vitória, sabendo que precisava vencer o jogo para subir de posição e assumir pelo menos a segunda colocação do grupo B, foi mal. O Vitória parte para cima, começa a ter um volume muito bom de jogo. Gustavo Mosquito fazendo muitas jogadas pela esquerda, criando jogadas perigosas ali, cara a cara, ele perde um gol, o goleiro consegue fazer uma boa defesa. Eric tem uma bola que ele finaliza dentro da grande área, o goleiro faz mais uma boa defesa. Teve chute de Mosquito depois desse lance aos 27, 28 minutos ali do segundo tempo, que a bola é desviada para fora no escanteio, a bola raspa a trave. Era uma vitória que, quando esboçou uma marcação-pressão ainda em cima e que se dispôs a atacar de todo jeito, a qualquer custo, a equipe do Cerro Largo,
pressionou muito bem, teve um volume muito grande e mereceu fazer o gol sim, com o Claudinho, tá? Jogada construída pela esquerda, num belíssimo cruzamento de Jamerson, só que não, né? Foi uma bola rebatida. A bola sobra para Claudinho, que ele domina com a perna direita e finaliza no canto para fazer 1-0 para o Vitória, basicamente ali aos 30 e uns pouquinhos do segundo tempo, tá? 37 já do segundo tempo. Velho, pelo volume de jogo e nesse momento da partida, o Vitória era muito melhor do que o Cerro Largo. O Cerro Largo não fazia absolutamente nada, não conseguia passar do meio campo e o Vitória estava se impondo, até que conseguiu achar esse gol aí, que deu toques finais à partida. Depois disso aí também, basicamente não tem muito mais coisa a não ser um gol perdido de Fabri. Cara a cara, ele recebe um passe em transição e finaliza em cima do goleiro. Então assim, se você analisar, o placar tá correto. Acho que poderia ser até um 3-1 pro Vitória, um 2-1. O Vitória merecia pelo menos mais um golzinho na partida, pelo volume de jogo que teve e pelas chances claras que criou. Diria que o Vitória criou 2 chances claras. E isso aqui não é uma chance clara de gol, tá? Foi uma com o Fábio que ele perdeu cara a cara e a outra com o Mosquito que ele também perdeu cara a cara. As outras duas foi com o chute de Eric e esse chute aí de Claudinho, que acabou resultando em gol. Bom, no final das contas, a gente analisando aqui um pouquinho da estatística da partida, o Vitória teve 71% de posse de bola, 15-7 finalizações, 6-1 em chutes no gol. Assim, estatisticamente foi um passeio do Vitória no Uruguai. Quando você olha para o jogo, o Vitória amassou o Cerro Largo durante 15 minutos. Diria que dos 25 até os 40 do segundo tempo, que foi nesse recorte que o Vitória criou 4 boas chances e acabou fazendo um golzinho. Então, vitória merecida do Vitória, sem dúvidas. Não encantou ninguém, eu acredito, essa vitória do Vitória, mas precisava vencer, acabou vencendo, e é parabenizar. E nesse momento, o segundo colocado tende a pegar a vaga nos playoffs. Tá decidido? Ainda não. Porque vai pegar o melhor time do grupo de forma disparada, fora de casa no Equador. E vai precisar pontuar. Porque se tiver vencedor no outro grupo e o Vitória perder o jogo, o Vitória está eliminado. Então, não tem nada garantido, nada definido. Não dá para garantir, ter a convicção que o Vitória vai passar, não. Mas, se a Universidade Católica do Equador for com um time reservão, aí o Vitória tem boas chances de vencer o jogo, inclusive, e nem ficar olhando ali os outros adversários jogando Defensa de Cerro Largo, tá? Aí é aguardar. Bom, abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente!